sabia que existem bactérias já presentes no ambiente marinho capazes de degradar óleo? Sim, bactérias que são capazes de reparar áreas contaminadas como essas demonstradas aqui na imagem, que a gente já viu em várias notícias que foram causadas por derramamento de óleo. Então, como a gente já viu diversas notícias sobre contaminação de águas marinhas por derramamento de óleo, é muito importante conhecer as bactérias do gênero Alcanivorax. As bactérias pertencentes ao gênero do Alcanivorax também fazem parte do grupo das bactérias hidrocarbonoclásticas, ou seja, são bactérias que usam a degradação de hidrocarbonetos como fonte de energia. Então, são aquelas que são capazes de degradar alcanos, que alcanos são as moléculas que compõem esses óleos, que a gente já viu, né, nas contaminações do ambiente marinho, e usam esses carbonos dessas moléculas para sua fonte de energia e para o seu metabolismo. E também para entender um pouco mais sobre a taxonomia, a nomenclatura e a classificação desses micro-organismos que fazem parte do gênero Alcanivorax, eu peguei aqui essa imagem do NCBI, que demonstra a linhagem desses micro-organismos. Então, demonstra que eles fazem parte do domínio bactéria, do reino Pseudomonodate, do filo Pseudomonodota, da classe, a ordem, a família, tudo descrito no NCBI, vocês podem encontrar também, e que atualmente já existem diversas espécies que são bem descritas e pesquisadas, que fazem parte, né, desse gênero Alcanivorax. E a principal delas, que seria a cepa padrão, é a Alcanivorax porcumensis. Mas também tem a Alcanivorax jadensis e outras que já são identificadas no nível espécie. E além da classificação que eu acabei de comentar e da taxonomia dessas bactérias, a gente também já tem a caracterização delas em relação à sua morfologia. Então aqui a gente pode ver que elas têm o formato de bastonete e que elas são gram-negativas. O que isso significa? Significa que a estrutura celular delas é específica de uma bactéria gram-negativa, que no caso significa que a sua parede celular ela é mais fina, de peptidoglicano, e ainda existe uma membrana externa que contém lipossacarídeos. E agora partindo também para o genoma dessa bactéria, que no caso seria da cepa padrão que eu comentei, da Alcanivorax porcumensis, eu peguei essa imagem aqui de um artigo que descreve direitinho o genoma dela, e basicamente seria uma bactéria que tem um único cromossomo circular com mais de 3 milhões de pares de base, onde existem vários genes que vão codificar para compostos e para enzimas e proteínas que são responsáveis pela quebra dos alcanos. E um exemplo seria o gene que codifica para a enzima alcano-hidroxilase, que nada mais é do que a enzima responsável por quebrar as moléculas de alcano que compõem os óleos que a gente vê na contaminação do ambiente marinho. E além disso, também tem os genes que codificam para a produção de biosurfactantes, que são muito importantes para esse processo de degradação desses poluentes, uma vez que eles agem como detergentes naturais para ajudar na emulsificação desse óleo na água. Então, acho que depois de tudo que eu comentei fica meio óbvio, mas o habitat natural dessas bactérias do gênero Alcanivorax é o ambiente marinho. Elas fazem parte naturalmente desse ecossistema, mas mesmo que seja em uma quantidade menor, porque é somente com a contaminação dessas áreas que acontece a proliferação exacerbada e o crescimento dessas bactérias, porque é justamente a partir do momento que a concentração do principal composto que elas usam como fonte de energia, que seriam as cadeias de hidrocarbonetos, que são os alcanos, são introduzidos no ambiente marinho. Então, elas já estão lá naturalmente, numa quantidade menor, só que é a partir do momento que tem uma elevação dessa concentração dos alcanos que a proliferação dessas bactérias é estimulada. É por isso que eu acho muito importante terminar esse vídeo ressaltando o papel crucial que essas bactérias podem ter na limpeza natural dos ambientes que foram degradados por derramamento de óleo. Porque, como eu já comentei, elas possuem os genes que codificam para enzimas capazes de degradar alcanos, os hidrocarbonetos, mas elas também apresentam a capacidade de formar biofilmes e de produzir biosurfactantes. Então, essas três coisas em conjunto são muito essenciais para que seja mais fácil a degradação desses poluentes e a recuperação e a remediação desses ambientes marinhos que foram contaminados. Porque, como pode ser visto nessa imagem aqui, as bactérias elas formam esses biofilmes, que são uma espécie de barreira entre a gotícula de óleo e a água do mar, para que ele seja isolado e, com a liberação de biosurfactantes e com as enzimas que degradam os alcanos, seja então biorremediado esse ambiente que era poluído. E é isso, essas são as principais características que eu consegui reunir sobre o gênero, sobre as bactérias que fazem parte do gênero Alcanivorax. E eu queria, de novo, como eu já falei no vídeo, ressaltar a importância do papel biotecnológico que essas bactérias podem ter. E para
deixar uma reflexão de como que as possíveis soluções para os nossos problemas atuais, como a poluição marinha, ela pode já fazer parte do ecossistema marinho, mas a gente só não sabe.